Salve pessoal, Leonardo Esteves, que fala com vocês. E hoje eu vou falar um pouco sobre vida de professor. Esse quadro que a gente vai estar começando agora. E eu pretendo falar um pouco das experiências que eu tenho como professor em sala de aula, com vias de ser útil para outros colegas. Então, eu sempre gostei muito de dar aulas, sempre me enxerguei como um professor. Eu sempre acreditei e acredito muito na educação de um modo geral. E eu acredito que a educação ela tem que atingir todos os pontos e pode, né? Todos os pontos que existem no mundo, tá? Seja do empreendedorismo, seja da ciência, seja de qualquer coisa, até da própria guerra, até do próprio militarismo, né? Da própria arte militar. A educação ela está presente. Tudo é formação, tudo é educação, tá? Não existe nada sem educação, sem professor. As bactérias, os vírus, eles têm a capacidade de modificar o seu DNA. E aí eles passam para frente e os seus descendentes, eles se tornam descendentes mais fortes e mais adaptados do que eles. Nós não somos muito assim, tá? Nós não temos a capacidade de mudar o nosso DNA, mas a gente pode passar para frente o conhecimento, porque senão a gente estaria descobrindo fogo, aprendendo a fundir o ferro toda vez, sempre. Né? Só que como a gente consegue passar o conhecimento para frente, a gente não precisa descobrir o fogo toda hora. Bom, quando eu era mais novo, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito aos estudos. Quando eu digo incentivar, eu sou da geração que os pais obrigavam a gente a ir para a escola e estudar. Quando eu digo obrigar, é uma regra básica. Né? Você é um ser humano, você é um ser racional, você não é um animal, então você é obrigado a usar a sua racionalidade e a se desenvolver para ser um cidadão minimamente capacitado. Né? Você é obrigado a usar a sua capacidade racional. O próprio direito civil ele parte da premissa que você tem o autocontrole. Tá? Então você está ciente das suas ações. Mesmo porque, se você não estiver, você não pode ser julgado. Não é verdade? Bom, hoje em sala de aula, o professor ele vive uma realidade que eu tenho dificuldade de explicar. Tá? O cenário educacional do Brasil hoje ele é um cenário extremamente caótico. Tá? Então eu vou dizer o que acontece numa sala de aula em escola pública e em muitas escolas particulares. Tá? Então você tem uma série de adolescentes que estão assim malucos, totalmente descolados da realidade. Tá? Quando eu digo isso, descolado da realidade, isso significa muita coisa. Tá? Então, assim, tem a questão do celular. O moleque, eu acho que ele fica tanto nesse mundo virtual que ele não consegue considerar as coisas que estão ao lado dele como coisas reais. Tá? Eu percebo isso em sala de aula, que o aluno que está do lado do outro, ele considera o outro aluno como um objeto do seu engajamento. Tá? E você tem uma realidade que os alunos, eles nem se comunicar direito, eles se comunicam. Então, geralmente, a conversa é assim, fala duas palavras, o outro ri, aí o outro fala duas, três palavras, o outro ri. Então, você não tem mais um diálogo
com início, meio e fim. Tá? E o diálogo, eu acredito que seja um dos pilares para a nossa convivência em sociedade. Dificilmente as pessoas vão trabalhar sem uma relação de trabalho. Então, se você vai trabalhar uma empresa, pressupõe-se que você vai ter uma relação social, né? Você vai socializar dentro da empresa com aquelas pessoas. Então, você vai conversar com um, pede informação para um, informação para outro. Você não vai quieto, tapa os ouvidos, faz o que você acha que tem que fazer e pronto. Não. Existe um contexto de comunicação e interação para que os trabalhos sejam feitos, né? E a sociedade o trabalho é um dos pilares da sociedade, não existe trabalho sem comunicação, tá? E eu acredito que mais do que isso, a comunicação ela acaba sendo a base para si mesmo. Por quê? Eu me identifico, eu me vejo, eu me conheço de acordo com eu conheço e interajo com outras pessoas, com outras vidas, tá? Esse é o nosso processo como ser humano. A gente convive com outras pessoas e a gente vai se definindo e a gente vai se conhecendo e é assim que funciona. Então, se eu não me comunico bem com o outro, isso vai gerar problemas graves na minha psique, obviamente, tá? Então, o cenário de sala de aula hoje é um cenário triste, caótico. A galera tá perdida, tá? Os adolescentes hoje, eles estão perdidos, estão meio malucos, tá? Eles estão com muita dificuldade. E quando eu digo isso, gente, eu digo com um sentimento de tristeza, sabe? Porque muitas vezes esses adolescentes, eles não têm culpa, tá? Eles têm a responsabilidade deles, mas eles também não têm culpa porque o cérebro deles está em formação. Então precisa ter pais chatos para cobrar desses adolescentes ou de pré-adolescentes, que é uma faixa etária que eu trabalho mais. Para essa galera não ficar o dia inteiro no celular, para essa galera varrer um chão, né, lavar uma louça, tirar um pó, fazer minimamente alguma coisa para que esse cara não se torne um retardado, né? Porque senão é isso que acontece, né? A pessoa vai desenvolver um retardo impressionante, porque ela não dá conta, ela acaba não dando conta da realidade. E eu vejo alunos, por exemplo, que saem da escola e vão trabalhar às vezes no mercado e choram 3 dias, 5 dias, 5 noites, né? Porque a cobrança é muito grande, é uma outra realidade. Você trabalhar no mercado, você ser cobrado. A geração Z, ela não aceita ser cobrada. Quando você pede para fazer uma coisa, eles acham ruim, e quando você não pede, eles não fazem. Então, outra coisa que eu percebo, né, com essa galera aí, é uma galera que está tão assim fora da curva que eu vejo muito aluno falando sozinho dentro de sala. Então são alunos aí que falam sozinho, falam com a parede, e você percebe que isso não é feito de uma forma saudável, né? É como se eles tivessem, sei lá, mexe no dedo assim, né? Quando não pode usar o celular em sala de aula. E estão falando sozinho, parece que eles estão falando com o mundo virtual deles, certo? E não como uma capacidade de abstração, né? Porque você conversar consigo mesmo numa abstração é uma coisa. Agora o princípio de esquizofrenia é outra, né? Então, isso é um problema muito grande. É uma galera que não vê limites, tá? Então, são muitos alunos ali que não tem limite, que não sabe levantar a mão para falar, não sabe esperar a hora para falar. Eu já cansei de ver, eu estou dando aula e o moleque entra gritando, falando com o outro como se eu não estivesse ali, né, presente na sala de aula. Eu acho isso muito
muito esquisito, tá? E como você percebeu, conforme a minha fala aqui, eu sou uma pessoa que valoriza muito a comunicação. Eu valorizo muito o diálogo, tá? O diálogo, para mim, é uma coisa sagrada, tá? Porque imagina que eu estou fisicamente com você, tá? A gente está conversando frente a frente. Dificilmente eu vou saber o que você está pensando sem você me falar, né? É claro que o diálogo, ele não é só as palavras, ele é o olhar, ele é como que a pessoa está prestando atenção, isso tudo se envolve, tá ok? E isso é sagrado. Eu acho o diálogo uma coisa sagrada. E o diálogo hoje está muito difícil, tá ok? E o desafio do professor hoje é o de não ficar maluco, tá? O professor hoje, ele não é desafiado intelectualmente, porque o nível de inteligência das crianças e dos adolescentes estão diminuindo cada vez mais, então não são pessoas que te desafiam intelectualmente. Quando eu comecei a dar aula, isso em 2010, 2011, eu comecei a dar aula particular de escolas boas e em Juiz de Fora, eu era desafiado intelectualmente. Então, assim, eram alunos que se preparavam, que, porra, é isso aí, isso. E aí eu tinha que me preparar, eu tinha que estudar 2, 3 horas para dar 1 hora de aula. E isso foi me desenvolvendo o meu intelecto e o meu conhecimento de física também. Verdade? É isso. E hoje, a gente, como professor, a gente é desafiado emocionalmente. Então você tem que se controlar emocionalmente para não ficar maluco. E eu vou dizer o seguinte: 80, 90% dos meus colegas professores estão birutas. Estão birutas. Porque ao invés de nós, professores, sermos a geração, sermos o grupo que influencia os adolescentes, nós somos os influenciados. É o que acontece na maioria das pessoas, tá? Então eu vejo uma galera doente, assim, cada vez mais com a saúde mental mais debilitada, porque não está sabendo lidar com com esse grau de insalubridade psíquica, insalubridade mental, ok? Então, eu faço um apelo para você que é pai e mãe de adolescente, de pré-adolescente, de criança. Cuide, cuide do seu filho. O seu filho é problema seu, não é problema da escola. O problema da escola é educar intelectualmente, né? E assim, a gente educa de uma certa forma emocionalmente, mas é bem ilimitado. Okay? Essa educação, eu vou dizer o seguinte: nível de bom senso tem que vir de casa, tá? Você levantar a mão, pedir licença, obrigado. São essas coisas que a galera não sabe fazer. Você entendeu? Então a gente percebe que os pais não estão tendo tempo, não estão dedicando tempo para ensinar. Então, você tem uma geração de pessoas extremamente pobres no Brasil e não passam tempo com seus filhos. Então você tem os pais que trabalham o dia todo, não passam tempo com os filhos e não passam valores para eles. Não passam valores, não ensinam, não passam tarefas para eles, seja tarefa doméstica para ajudar em casa, para fazer alguma coisa, não passam. Então são pessoas, são pobres que vivem em uma bolha. E isso é extremamente complicado, porque essa galera vai para a vida e a vida bate forte, extremamente forte. Muito mais forte que umas palmadinhas, do que você chamar a atenção dele ou dela seria. Né? A vida bate forte e se o seu filho ou filha não tiver uma estrutura psíquica para aguentar as pancadas da vida,
ele não vai, ele vai sucumbir, né? Então, é para ontem, para ontem. Esse é o meu apelo. Eu disse aqui o cenário que eu observo no Brasil. E é isso aí. Se você assistiu até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e vamos que vamos.